Olá, bem-vindos ao São Lucas 24 Horas. Vamos conversar agora sobre o papel crucial que a radiologia desempenha no diagnóstico e no tratamento de diversas doenças e entender melhor como essa área tem evoluído com as novas tecnologias para oferecer um atendimento cada vez mais preciso e eficiente aos pacientes. Hoje eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Fabiano Emori, radiologista e coordenador do Serviço de Radiologia do São Lucas Hospital Center, e é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Gabriele. Obrigado pelo convite. Hoje você vai estar falando com um radiologista visível. Não é só porque eu estou aqui. Depois a gente vou te explicar melhor isso ao longo da nossa conversa. Então, muito bom. Então já vou guardar essa informação para a gente explicar para o pessoal de casa, então. Uhum. Doutor, então iniciando, eu gostaria que o doutor explicasse, porque assim, a radiologia é uma área muito ampla. Mas o doutor poderia dar um contexto brevemente para o pessoal de casa, então, do que é a radiologia e a importância dessa especialidade? A radiologia ela é uma especialidade médica, né? Então você precisa fazer o curso de medicina e ela estuda todos os exames por imagem do corpo todo, né? Então ela é uma especialidade fundamental para avaliação médica, para tudo. Então, como o doutor disse, ela vai desde a cabeça até o pé, toda essa parte é feita através também da radiologia. Sim, os métodos de imagem foram desenvolvendo, né, ao longo dos anos, né? Então a gente tem vários métodos de imagem, né? O raio-x, ultrassom, tomografia e ressonância, né, que são os principais. E a gente pode aplicar ele praticamente em todo o corpo humano para fazer o estudo. Doutor, aqui dentro do São Lucas Hospital Center, quais são esses principais procedimentos que estão disponíveis para os pacientes dentro da radiologia? Porque às vezes a gente acredita que a radiologia é tipo raio-x, mas não, tem muito mais coisa, né? É, exatamente. Tem o raio-x, né, que você vai encontrar ele no pronto-socorro, né? Não só no pronto-socorro, mas se você for consultado aqui e tiver a suspeita de uma sinusite, o médico pode pedir um raio-x também dos seios da face. O raio-x você vai encontrar no centro cirúrgico, onde o cirurgião, o ortopedista pode usar o raio-x para auxiliar, né, na cirurgia. Você vai encontrar aparelho de ultrassom, que é aquele exame que você coloca o gel e faz a varredura, né? Paciente gestante, paciente que vai fazer o check-up, no caso da mulher, ultrassom de mamas, ultrassom de tireoide. Você vai encontrar isso também a nível ambulatorial, né? Paciente que vai fazer rotina e também a nível de emergência. O paciente que tem uma dor abdominal ou algum sangramento, né, vai fazer esse exame. Depois temos alguns exames mais complexos, que seria a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, né? A tomografia e a ressonância são parecidas, são exames com a máquina onde você deita, né, dentro da máquina e a máquina faz o exame, né? Às vezes é necessário também o uso do contraste endovenoso, em alguns casos. Então, basicamente, são esses os exames radiológicos, né? Doutor, no caso, para a gente esclarecer, esse contraste, qual que é a indicação e para que ele serve na hora do exame? O contraste ele serve para algumas situações. Importante que as pessoas saibam que ele não é obrigatório em todos os casos, tá? Então, aqui no hospital, a gente individualiza cada caso, né? A gente não tem assim, faz exame tudo sem contraste, para economizar o contraste, né? A gente não tem essa política aqui. E também a gente não faz exame com contraste para todo mundo de uma maneira desnecessária. Mas existem algumas situações onde o contraste ele é fundamental para você fazer o diagnóstico de algumas doenças, né? Doutor, poderia citar um exemplo para a gente entender assim, de qual doença, por exemplo, vocês utilizam? Por exemplo, no estudo de doenças vasculares, né? Estudo dos vasos, aortas, coronárias, né? As carótidas. Então é obrigatório, né, o uso do contraste endovenoso. E é um exame que até pode poupar um procedimento mais invasivo, como um cateterismo, tá? No caso da ressonância magnética, a gente tem um exemplo do fígado, né, que é uma víscera sólida, né? Então, para você avaliar a presença de um nódulo hepático, você precisa ter o contraste endovenoso, né? Para avaliar o parênquima mamário, a ressonância das mamas, né? Para fazer a detecção de uma alteração suspeita de câncer, também você precisa do contraste endovenoso. Mas, por exemplo, para você fazer uma avaliação de dor lombar, de hérnia, na coluna lombar, não necessariamente você precisa do contraste.
Então, cada caso, cada situação é analisada. É importante que quem acaba decidindo essa questão do contraste, cabe mais assim ao médico radiologista. Às vezes o médico ele escreve ali, sem ou com contraste, né? Às vezes tem alguma questão do paciente, né? Que o paciente ele não quer receber o contraste, porque ele tem algum receio, né? E a gente leva em conta muito isso, né? Se o paciente não quer, ele tem medo, a gente não vai obrigar a amarrar o paciente lá e fazer o contraste, né? Então, ou o paciente tem alguma disfunção, algum problema no rim, né? O contraste às vezes pode afetar ou depois o funcionamento do rim, né? No caso do contraste da tomografia. Então, cada caso o médico radiologista analisa, então ele tem que analisar o motivo do paciente fazer o exame, né? Por que ele está fazendo esse exame, é fundamental, né? Então, se o médico escrever lá no pedido, é suspeita de nódulo hepático, opa, a gente já sabe que vamos precisar do contraste. Então, tem que ter um médico radiologista para definir se vai ser usado ou não o contraste naquela situação. Fazer toda essa análise em conjunto, um trabalho sempre multidisciplinar, tanto do médico solicitante quanto do doutor que está ali, que vai fazer essa Não parte. Raramente a gente liga para o médico que pediu o exame, né, para conversar, né, de uma maneira bem aberta e clara, né. Aí já entra o conceito do radiologista visível, né, porque muitos médicos falam, nossa, o radiologista me ligou ali para perguntar de um caso, né? E quando você faz esse canal, você ganha uma confiança, né, do médico, né? E você consegue empregar o melhor protocolo para o paciente naquela situação. Perfeito. E agora eu gostaria que o doutor explicasse, então, esse conceito do radiologista visível, que o doutor comentou anteriormente. O que seria isso? Assim, o pessoal, os médicos, têm um conceito do radiologista, que é aquele profissional lá que ele trabalha lá no subsolo, né? Com todas as luzes apagadas, com o ar-condicionado 17 graus e 2 garrafas de café, né? E ele não pode ser interrompido de maneira nenhuma, né? Porque ele está lá olhando a tela dele e jamais você pode perguntar alguma coisa para o radiologista. Alguns tempos atrás, tá? Quando eu era estudante de medicina, era desse jeito. A gente ia no setor de radiologia para tentar conversar com o radiologista e a gente não conseguia porque ou ele não estava lá ou ele estava ocupado fazendo o laudo e às vezes ele pedia para deixar um recado que ele ia ver o exame e o que ele escrever no laudo seria a opinião dele, né? Então esse é um conceito mais antigo assim, né, da radiologia, né? Hoje a medicina ela é muito multidisciplinar, né? Então, aqui no São Lucas, você vai ver radiologista conversando com o paciente, né? Você vai ver radiologista entrevistando o paciente. Olha, por que você está fazendo essa ressonância de mamas? É alguma coisa da prótese? O que aconteceu? Você vai ver radiologista ligando para o médico, como foi o caso. Às vezes até ligando para o paciente para perguntar, olha, eu não entendi bem o que é a queixa aqui a sua queixa, né, no seu exame. Não estou encontrando aqui o motivo, né, para a tua queixa, para a tua dor, enfim. Você vai encontrar radiologista no centro cirúrgico aqui do Hospital São Lucas. Olha que bacana. Já aconteceu o caso, assim, às vezes o paciente tem uma coleção, né, que é um acúmulo de pus aqui no peito e a tomografia detectar, né, e no centro cirúrgico o cirurgião não conseguia encontrar a localização exata, né. Então, a gente tem esse canal, essa liberdade. E se for preciso, a gente larga o que está fazendo e vai lá no centro cirúrgico e fala, olha, está mais ou menos ali, nesse nível aqui. Então você vai encontrar radiologista no centro cirúrgico fazendo ultrassom no paciente, né, intraoperatório, fazendo ablação, né. Então é um conceito que poucas pessoas sabem, né, poucos médicos sabem, né. E é uma coisa que acaba ajudando muito, no final, o próprio paciente, né? Com certeza, sempre visando essa segurança do paciente. E, doutor, agora o doutor falou sobre esse conceito e que o doutor está presente e pode estar em vários setores. Eu gostaria que o doutor explicasse, então, da importância dessa comunicação multidisciplinar, tanto com outros profissionais de saúde, quanto com os médicos, e como é essa comunicação dentro do São Lucas. Dentro do São Lucas, veja, a gente tem uma comunicação muito boa com todo mundo, né? Vou dar um exemplo aqui do pronto-socorro. Tem um médico do pronto-socorro aqui, muito experiente, e ele liga para mim para pedir opinião de um raio-x. Que bacana. Muita gente vai pensar, pô, mas o médico está pedindo, né, dúvida, ele tem dúvida no raio-x?
a pessoa, a primeira impressão que ela pode ter é, falei, nossa, esse médico não é muito bom, ou ele é muito inseguro, sendo que, na verdade, esse médico, ele é muito experiente, eu sou muito fã dele, e ele liga e fala, não, eu estou com dúvida no raio-x, eu queria a tua opinião, e a gente consegue discutir de uma maneira muito boa, né, porque ele me conta a história do paciente, isso me ajuda muito, né, e isso poupa, às vezes, o paciente de fazer um outro exame, né? Ou, na verdade, a gente até fala para o médico, falar, esse caso aqui, acho que vale a pena fazer uma tomografia para a gente complementar melhor. Então, o paciente tem essa possibilidade em todas as frentes que chegaram ao hospital de ter os exames feitos e tudo aqui dentro também, né, doutor? Tem Sim. essa facilidade. Dentro do... ele não precisa se deslocar, né, para outro local para fazer o exame, né? Outra instituição. Dentro. Doutor, falando ainda dentro da radiologia, existe a radiologia intervencionista, isso? Exato. Aqui dentro do São Lucas são realizados também. Eu gostaria que o doutor explicasse o que é, na verdade, a radiologia intervencionista e os benefícios para os pacientes. Tá. A radiologia intervencionista, assim, ela poderia ser de uma maneira genérica todo exame, todo ato médico, onde o médico ele vai utilizar algum método de imagem para fazer algum procedimento. Seja uma punção, seja uma biópsia, seja uma drenagem, seja um tratamento, né? Então, esse profissional pode ser um radiologista, no caso, eu sou radiologista, mas pode ser também um cirurgião vascular, pode ser um neurocirurgião, pode ser um gastrocirurgião, enfim, um profissional que tenha treinamento nessa especialidade. É importante que esse profissional ele tenha um contato e uma facilidade muito boa em lidar com a imagem, porque pensa, você vai fazer uma punção, você vai estar olhando a imagem ali da ultrassom e da tomografia, então você precisa dominar, né, esse método de imagem, além de ter, claro, a destreza da mão, né. A gente pode dividir a radiologia intervencionista na parte não vascular e a parte vascular, né. Então a parte não vascular, que é o que eu faço, seria, por exemplo, punção de tireoide. Vou falar do mais básico até o mais complexo. Punção de tireoide, que seria nódulo de tireoide, né, que é muito comum. A maioria dos nódulos, felizmente, não são malignos, mas alguns precisam de fazer a punção para ter o diagnóstico do câncer, né. Na mama, a mesma coisa. Nódulos mamários também. A maioria são benignos, mas existem os nódulos malignos, e para confirmar e fazer o diagnóstico, né, do câncer, você precisa da biópsia. Então, sim, via de regra, a maior parte da aplicação da radiologia intervencionista, uma grande parte dela, está relacionada à oncologia, à suspeita de câncer. Mas não é só isso, né? Existem outras aplicações, por exemplo, em doenças não oncológicas, né, que a gente fala, drenagens. O paciente às vezes tem uma infecção no intestino, que é diverticulite, que a gente chama, e às vezes acumula pus dentro da barriga. E esse pus, ele precisa ser tratado. Antigamente, você não tinha muito o que fazer, né? Você tinha que, às vezes, abrir, né, a barriga do paciente, né, fazer uma incisão. Hoje, depois, isso evoluiu para a laparoscopia, né, que é a cirurgia com portais ali, né, menos invasiva. E tem também a opção da radiologia intervencionista, que é você não fazer nenhuma incisão na barriga do paciente e fazer apenas uma punção para você colocar um catéter, para esse catéter aspirar o pus da barriga. E isso, felizmente, costuma resolver o caso do paciente, né? Claro que tem casos que, às vezes, o caso é muito grave, ele drena, ele dá uma aliviada, mas às vezes não impede do paciente ter que fazer uma cirurgia depois para fazer o tratamento mais definitivo. Existem, então, o doutor falou dessa divisão não vascular e vascular. Dentro da vascular, o doutor poderia dar um resumo, assim, brevemente? Sim. Apesar de não ser a parte que eu atuo, mas eu posso te dizer. A parte radiologia intervencionista vascular, a gente tem um cateterismo, que é feito pelo cardiologista. Você pode falar que é uma radiologia intervencionista? Pode, não está errado. Outra aplicação da radiologia intervencionista é o cirurgião vascular, que ele vai, por exemplo, o paciente tem um aneurisma da aorta, né, abdominal, que é a dilatação, né, da aorta, e que precisa ser tratado. Em vez de fazer a cirurgia, né, que teria que ser uma incisão grande, você coloca uma endoprótese, né? Isso também é radiologia intervencionista. No fígado, as doenças biliares, paciente que tem uma neoplasia ou tem um cálculo, você também pode fazer a opção do tratamento endovascular.
pela radiologia intervencionista. Então, são várias áreas que podem ser tratadas utilizando esse meio. Doutor, falando agora um pouco do paciente, então, o doutor falou sobre essa parte de tratamento, de diagnóstico, mas quais são os benefícios para esse paciente que vai realizar um tratamento, né, o próprio nome já diz, minimamente invasivo, mas na prática mesmo, quais são os benefícios que o doutor vê que esse paciente tem? Bom, o campo principal seria na oncologia, né? Então, a gente sempre, quando conversa com o paciente que vai fazer a biópsia, é sempre uma relação de risco-benefício, né? Apesar de ser um procedimento minimamente invasivo, ele é invasivo, né? Então, aqui na nossa instituição, a gente encara esse procedimento, não o de tireoide e mama, que são mais simples, né? Mas os de fígado, pulmão, retroperitônio, a gente encara esse procedimento como se fosse uma pequena cirurgia. O que quer dizer? A gente pede uma avaliação pré-anestésica para esse paciente, porque a gente vai fazer esse procedimento com sedação, né? Então, o primeiro ponto que o paciente pergunta é a questão da dor. Eu vou sentir dor nesse procedimento? Não vai sentir dor, tá? Tem locais, serviços que não fazem sedação, fazem só anestesia local. Não está errado, tá? Mas aqui a gente prefere fazer com a sedação. E a sedação ela tem riscos, né? Então não é uma coisa assim, vamos fazer com anestesia todos. É bom, o paciente fala que não, eu quero, né? Eu quero. Só que o paciente esquece que a anestesia também tem riscos, né? Como já foi até falado aqui no canal. Mas a gente prefere a sedação por dois motivos. Primeiro, para trazer conforto para o paciente. E segundo, para trazer segurança para a gente. Porque se a gente não fizer a sedação, tem chance do paciente estar acordado ali no meio do procedimento e ele está lá mexendo a barriga e você está com uma agulha, né, dentro dele. Então isso não é legal. Então esses são os dois motivos principais que a gente faz os exames com sedação. Então, respondendo a tua pergunta, o benefício acho que seria fazer o diagnóstico, né? Então a gente consegue fazer o diagnóstico do câncer, a gente consegue tirar vários fragmentos. Porque hoje na oncologia não basta você dizer que é só câncer e não é câncer. Você tem que dizer que tipo de câncer que é, às vezes que tipo de alteração genética que é, porque o tratamento está avançado, né? Então precisamos dessa informação. E para você ter essa informação, você precisa ter material, que a gente fala, fragmentos. E na radiologia intervencionista, ela propicia a gente tirar vários fragmentos fazendo uma única punção, tá? Porque às vezes o paciente fala, não, doutor, mas eu preciso tirar vários fragmentos. Aí, cada vez que o senhor vai furar meu fígado, o senhor vai entrar? Eu falei, não, é assim, eu vou te explicar. A gente faz uma punção só, com uma agulha, né? É a técnica coaxial que a gente fala. Então a gente faz uma punção, chega lá no nódulo, abre essa agulha, aí dentro dessa agulha a gente coloca uma outra agulha, que é a agulha que vai fazer o corte e vai retirar. Então a agulha fica lá puncionada, o paciente ele recebe uma única punção, mas ela permite que a gente tire mais de um fragmento. Então acho que tranquilo. O benefício principal acho que seria da parte ser não invasiva, né? Porque se você não fizer o diagnóstico, o oncologista ele vai precisar fazer o convênio, às vezes não vai liberar a quimioterapia se precisar, né? Então às vezes o paciente tem que fazer uma cirurgia, uma videolaparoscopia, né? Ou até uma laparotomia, às vezes se não tem disponível a videolaparoscopia, né? Então, auxilia nessa parte. E tem muitos tipos de câncer, eu vou citar o linfoma, que é o câncer dos gânglios, né? Que você não precisa fazer a cirurgia para fazer o tratamento. Você faz a quimioterapia e, dependendo do tipo do linfoma, o paciente cura. Então, por que não fazer uma biópsia percutânea, tirar o fragmento, né? Fazer o diagnóstico e depois fazer a quimioterapia? Do que fazer uma cirurgia, abrir o paciente, tirar o pedaço, mandar lá pro patologista, o patologista falar que é linfoma, se é linfoma, então não vou operar, vai fazer quimioterapia. Mas aí já foi feito uma invasão muito grande no paciente, né? E o outro benefício seria a parte das drenagens, né? Drenagem de coleções, que evita ali uma cirurgia, né? Então esse paciente consegue ter um tratamento bem direcionado para aquela doença em que ele tem, com toda essa visão ampla, então, tanto do médico oncologista que solicitou e também a visão de vocês que estão ali analisando e olhando essa imagem, olhando todos os... O câncer, de fato, ali, né? De olho, então o doutor consegue já identificar também. E mais do que isso, Gabriela, a gente consegue tratar também, em alguns casos. Como que a gente trata isso?
Então a técnica ela é a mesma, você faz uma punção guiada pela tomografia ou pelo ultrassom, e com uma agulha especial, né, aí você consegue fazer o tratamento desse nódulo. Como que é feito isso? É uma agulha que emite onda de radiofrequência, igual do micro-ondas, né? Só que na ponta dessa agulha, em volta dele, o tecido vai aumentar de temperatura. E isso leva à morte celular, né? A gente aprende na medicina que acima de 50, 60 graus, uma célula normal ou cancerígena, ela vai ter a morte celular. Então, em alguns casos, por exemplo, no câncer primário do fígado, que é o hepatocarcinoma, você consegue dar cura para esse paciente, né? E às vezes o paciente tem mais de um nódulo e ele está esperando o transplante. Uhum. Se esse nódulo, Gabriele, aumentar muito de tamanho, ele pode perder o transplante. Então, o que a gente faz? O nódulo cresceu muito, a gente vai lá e faz o procedimento que chama radioablação. Para o paciente entender, é como se fosse queimar o tumor, né? Mas não chega a queimar porque não carboniza o tecido. Mas nesse exemplo que eu citei para você, o paciente ele consegue ficar na fila do transplante hepático com a ajuda dessa tecnologia. E agora falando ainda sobre as tecnologias, doutor, eu gostaria que o doutor falasse, então, dentro da radiologia intervencionista, da radiologia num todo, como que as tecnologias têm auxiliado, então, vocês no diagnóstico dessas doenças e também nos tratamentos? E aqui no São Lucas, quais estão presentes no dia a dia do setor? Do setor? Bom, a tecnologia, radiologia e tecnologia andam junto, né? Então não tem como você descorrelacionar isso, né? Então é fundamental que você tenha um aparelho moderno, né? A marca do aparelho seja boa, né? Então a gente trabalha na área da radiologia, a gente tem subdivisões de marcas, que é como se fosse de carro, né? Então você tem um carro de categorias premium, né? E outros carros com marcas um pouco mais inferiores. Então a gente, aqui no hospital, a gente sempre trabalha com as marcas premiums ali, né? Para a gente não ter problema com o exame, com o aparelho quebrar, enfim, né? Certo. Nós temos, então, os exames de ressonância e está chegando foi adquirida uma ressonância nova. O doutor poderia falar um pouco sobre ela, então? Sim, já está em funcionamento já. Já está em funcionamento. Chegou faz em torno de uns 2 meses atrás, né? É um aparelho moderno, né? Então é igual, vou citar o exemplo do carro, que acho que fica mais fácil para entender. É um carro mais moderno, né? Sim. E ele faz exames mais sofisticados, ele tem também embarcado a inteligência artificial, né, que está aí, todo quanto é lugar tem inteligência artificial. Então essa máquina ela tem também softwares que usam inteligência artificial, né, que auxiliam na limpeza da imagem. O que quer dizer isso? Quando você faz uma imagem, você tem muito ruído, né, e esse ruído às vezes pode deixar a imagem ruim. Uhum. Então, o próprio software, a própria tecnologia, ela consegue já limpar esse ruído, então isso resulta numa imagem melhor e às vezes uma imagem com aquisição mais rápida, né? Fora que também a parte do estofamento dessa máquina é nova, né? Igual o carro, né? O banco dela é mais novo, né? Que legal. Então, isso traz um maior conforto para o paciente, né? O tamanho do buraco dela, que a gente fala, né? O bore, né? Também é o maior bore que tem, né, no mercado disponível, né, para paciente, por exemplo, que tem a claustrofobia, né, isso é muito comum, a fobia, né, muito comum mesmo, que eu te falo, assim, de 10 pacientes que vêm fazer exame, 3 ou 4 pode ter fobia. Caramba. Então, não sei se você já fez exame, mas Já. Se você entra com a cabeça lá dentro, não é uma sensação muito boa, a maioria tira de letra, mas tem pacientes que têm fobia, a gente respeita muito isso, sabe, que isso... É muito pessoal, né? É muito pessoal, né? Não quer dizer nada, né? A pessoa pode ter e pode não ter, né? Então, o fato do tamanho ali do bore ser maior também isso acaba ajudando, né? Que bacana. Então, todos esses detalhes são pensados para o paciente, para que ele tenha segurança e conforto, como o doutor disse, para que os exames e as imagens sejam as mais precisas para o tratamento que ele necessita, né, doutor? Exatamente. Doutor, acredito que a gente conseguiu esclarecer bastantes dúvidas sobre a radiologia, então falar sobre esse trabalho do setor, que é muito importante, que muitas vezes, como o doutor disse, fica lá escondidinho, muitas vezes as pessoas não têm noção e consciência dessa importância. Acredito que o doutor gostaria de complementar mais alguma coisa sobre, então, claro, o trabalho de vocês. Claro. Eu acho que eu vou te fazer uma pergunta, que pode ser uma pergunta para você e para o público em geral.
Quando foi a última vez que você falou com o seu radiologista? Caramba, eu acho que eu não tenho nenhum radiologista para te dizer. E todo mundo vai falar isso, né? Todo mundo vai falar isso. Muito importante. Mas você veja, hoje a gente está numa fase assim tão desconexa, né, das pessoas, né? E eu tive a oportunidade de fazer um curso em Paris de ressonância de próstata e eu acompanhei o professor lá na clínica dele. E o paciente faz o exame e sai do exame e conversa com ele já. E ele já fala, não, aqui tem uma alteração, aqui e tal. Eu olhei e falei, nossa, mas que coisa, né? Aqui em Paris fazendo isso, né? E 2 meses atrás eu fui num curso na Holanda e também conheci o Dr. Joey Bush de Atlanta e ele também faz a mesma coisa, né? Essa conversa com o paciente é muito interessante, né? E é necessário, né? Tem alguns pacientes aqui do hospital que fazem exame só com a gente, só comigo. Eu tenho uma paciente lá de Marechal Rondon que ela faz o exame só aqui, só comigo, e ela quer que eu laude os exames, né? Que bacana. Que ela faz um acompanhamento de câncer, ela acompanha com um oncologista renomado de São Paulo, mas ela prefere fazer o exame aqui e levar o exame lá, do que fazer o exame lá em São Paulo, né? E na radiologia a gente não tem isso, né? Muito paciente faz, hoje eu vou fazer o exame em tal lugar, né? Sempre fiz o exame ali, mas aí eu precisava fazer o exame e não tinha vaga. Então vou fazer lá em outro lugar, que tem vaga na hora. E aí, às vezes, você precisa comparar o teu exame com um lugar com outro e você tem já uma dificuldade. Então, esse é um conceito que acho que as pessoas poderiam ter, né? Da questão aí do médico radiologista, né? Da mesma maneira que você tem para outras especialidades. Então, ter essa troca é importante, tanto do médico quanto do paciente, de se sentir confortável, de conversar, de ter essa confiança em ter o seu médico, como a paciente do doutor, faz os exames, já conhece, tem essa conexão mesmo, assim, né? Conexão. Ela tem o meu WhatsApp, eu tenho o dela. Eu fico mais seguro para laudar o exame dela. Por quê? Porque eu já sei de cor o exame dela. Já sei de cor onde que tá as alterações. Eu laudo mais rápido, eu consigo dar mais detalhes do caso dela. Ao passo que, se eu não conhecer a paciente, você fica aquele laudo assim de o fígado está aqui, o baço está aqui, a perna está aqui. E às vezes tem um ponto que precisa ser esclarecido no exame que você não se atentou àquele ponto pela falta da oportunidade de você ter o contato com o paciente. Então, o médico radiologista, antes de mais nada, ele é um médico, né? Conversem, conversem com o médico. Estamos aqui disponível, né, para conversar com os pacientes, esse canal é sempre aberto. Muito bem, doutor. Então, acho que esse é um recado muito importante para a gente deixar para o pessoal que está aí em casa. Então, o radiologista, ele está ali e ele pode conversar com você e você pode conversar com o médico, né, doutor? Pode. Acredito que nós conseguimos esclarecer muitas dúvidas. Fica aqui no nosso convite para vir novamente no São Lucas 24 Horas para esclarecer mais e falar sobre tecnologias e sobre a área do doutor. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!